Olá, olá, boa noite a todos. Meu nome é Maria Eduarda, faço parte da Universidade Cruzeiro do Sul. Atualmente estou cursando Engenharia Ambiental e hoje eu tenho o prazer aqui de apresentar a vocês minha atividade de extensão, meu projeto de extensão, sobre um tema que é fundamental para o desenvolvimento do nosso país e do mundo como um todo, né? Então, hoje estaremos falando do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, que fala aí sobre a igualdade de gênero. Então, ao longo da nossa conversa, a gente vai estar aqui entendendo o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, qual é o papel aí, né, deles no mundo, qual é o objetivo deles, e também falando sobre a ODS 5, que é o nosso foco principal, né? Qual é o papel da ODS 5, como que o Brasil está em situação em relação à igualdade de gênero entre homens e mulheres. Então, quais avanços nós tivemos ao longo dos anos e também quais são os desafios aí que enfrentamos hoje em dia, né? Então, é um tema aí muito universal, um tema que atravessa muitas vidas, né? E influencia diretamente o futuro social do planeta, né? O futuro social do país, futuro econômico, político da nossa sociedade. Então, falando aí, dando essa introdução, a gente já pode ver que é um assunto bem amplo e bem importante, né? Então, eu espero que essa apresentação aí ajude a gente a ampliar nossas reflexões e fortalecer o nosso compromisso com a construção de um mundo mais justo e igualitário. Então, para começar aí nossa apresentação, é importante relembrar ou apresentar o que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, resumidamente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecidos aí como ODS por muitos, fazem parte aí da Agenda de 2030, né? Que é um grande compromisso internacional assumido pelas Nações Unidas para enfrentar os principais desafios globais do século XXI. Então, essa agenda, ela reúne aí 17 objetivos e 169 metas que orientam os países a combaterem questões como a pobreza, reduzir desigualdades, proteger, né, o meio ambiente, fortalecer instituições e garantir qualidade de vida para todas as pessoas. Então, a Agenda 2030 funciona meio que como um plano global que nos mostra onde precisamos chegar para construir um futuro melhor para todo mundo, para toda a população do planeta. E dentro aí desses 17 objetivos, hoje a gente vai destacar aí o objetivo 5, que fala sobre a igualdade de gênero. O objetivo 5 tem a meta alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres. Então, quando falamos de gênero, estamos falando aí sobre garantir que todas as pessoas, independente do sexo ou identidade de gênero, tenham os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, as mesmas condições. Então, é isso que essa ODS fala, é isso que ela foca, na igualdade de gênero. Mas, Maria Eduarda, o que é a igualdade de gênero? Bom, galera, a igualdade de gênero é basicamente garantir que todas as pessoas, independente do sexo em que nasceram ou de sua identidade de gênero, têm os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Então, a igualdade de gênero é permitir que todas as pessoas possam estudar, trabalhar, crescer na carreira, participar da vida política, ter decisões sobre a própria vida, sobre o próprio corpo, sem enfrentar nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de limitação, porque nasceram com um determinado gênero. Então, quando a gente fala de igualdade, a gente está falando aí de criar condições, né, para que mulheres e homens possam viver com liberdade, com segurança, com dignidade, sem nenhum tipo de discriminação, sem limitação e com acesso às mesmas oportunidades na sociedade.
Agora que a gente entendeu o conceito da igualdade de gênero, eu quero fazer uma pergunta para vocês. E aí vocês deixam aí no chat, na live ou nos comentários a resposta de vocês. E a resposta é: o Brasil está perto de atingir a igualdade de gênero? Então, na opinião de vocês, o Brasil está perto ou próximo, né, de atingir essa igualdade que a gente falou aqui? Igualdade no sentido de todos terem os mesmos direitos, todos terem as mesmas condições e oportunidades. Vocês acham que o Brasil está perto? Deixem aí nos comentários. Enquanto vocês comentam, vamos passar aí para uma parte da apresentação que fala diretamente do Brasil, da realidade do Brasil hoje em dia. Pessoal, então eu trouxe aqui para vocês uma das desigualdades mais persistentes no Brasil, né? A diferença salarial entre homens e mulheres no Brasil. Então, mesmo quando as mulheres desempenham as mesmas funções, com a mesma formação, a mesma carga de trabalho e mesma carga horária, as mulheres continuam recebendo menos que os homens. E esse é um padrão que se repete aí em praticamente todas as áreas do mercado de trabalho. Então, no dado que eu trouxe aqui para vocês, vocês podem ver claramente essa diferença. Enquanto homens possuem a média de remuneração de 4.745, as mulheres seguem ganhando menos. Então, a média de remuneração das mulheres são 3.775. E como eu disse para vocês, esse dado é de quando as mulheres desempenham os mesmos cargos, com as mesmas funções, com a mesma formação. Então, de acordo com o Ministério do Trabalho, as mulheres recebem 20,9% a menos que os homens. Agora, olhando aqui para a participação política das mulheres, a gente percebe mais uma desigualdade importantíssima, né? Então, mesmo sendo aí a maioria do eleitorado brasileiro, as mulheres ainda são a minoria entre as candidatas e ocupam uma proporção muito menor nos cargos políticos. Então, esse contraste mostra como existe uma barreira que vai muito além do ato de votar, né? Então, ele demonstra aqui que, apesar das mulheres terem vozes nas urnas, elas ainda enfrentam dificuldades de ocuparem espaços dentro da política. Agora, chegamos aqui a um dos pontos mais graves da desigualdade de gênero no Brasil: a violência contra a mulher. Esse gráfico mostra um dado muito sério, que é o número de feminicídios no Brasil nos últimos anos. Então, quando a gente analisa aqui o ano de 2020, a gente vê que o Brasil registrou cerca de 1.330 casos de feminicídio. Olhando em 2021, vemos que o número ficou em 1.300, cerca de 1.300. Em 2020, a gente vê que o número subiu, chegando aí a 1.430 casos de feminicídio. E em 2030 tivemos aqui um salto para 1.492 casos. E agora, o dado aqui em 2024 se repete, né? Então, a gente teve aí em 2024 um número de 1.492 registros, o que representa aí um recorde preocupante. Quando olhamos aí para essa sequência de anos, percebemos que os casos de feminicídios não diminuíram. Pelo contrário, né? Eles seguem aumentando em níveis muito altos. Então, a gente vê que esse gráfico evidencia que a violência contra as mulheres é um problema persistente e é um problema que não vem reduzindo. Os dados de 2025 ainda não foram divulgados, porque o ano ainda não chegou ao seu fim, mas, de acordo aí com a Agenda Brasil, mais de 86 mil denúncias foram feitas até julho de 2025
sobre violência doméstica ou familiar por meio do telefone 180. Então, é importante lembrar, né, que esses dados são apenas de casos denunciados por meio do telefone 180. Muitos aqui sabemos que vários casos, se não a maioria dos casos, nunca chegam a ser comunicados ou denunciados por conta de vergonha, medo, falta de apoio. Então, a gente entende a dimensão desses dados, a gente tem a dimensão da violência, que a violência ainda faz parte da realidade de milhares de mulheres brasileiras. E reforça aí que a desigualdade de gênero não é somente sobre oportunidade no trabalho ou na política, mas também é sobre a segurança, a dignidade da vida de mulheres e homens em todo o país. O que todas essas informações revelam? Essas informações revelam, galera, que a desigualdade ainda é persistente entre homens e mulheres na sociedade. A desigualdade ainda existe na nossa sociedade. No Brasil, homens ainda representam mais de 60% das candidaturas políticas, mesmo a maior parte dos eleitorados serem mulheres e a maior parte da população ainda ser mulher. Então, mulheres ainda recebem salário menores, mesmo ocupando os mesmos cargos, mesmo tendo as mesmas formações. E mulheres ainda enfrentam diariamente desafios e violências na sociedade. Então, aí, diante dessa dura realidade que mostramos, que obviamente não ocorre somente no Brasil, mas no mundo inteiro, a Agenda 2030 da ONU criou aí o objetivo 5, que é um objetivo específico para tratar da igualdade de gênero. Então, a ODS 5 visa garantir a igualdade de gênero e empoderar todas as meninas e mulheres. Dentro dentro desse objetivo 5, ele engloba aí 9 metas para alcançar essa meta de igualdade de gênero. Então, ela engloba aí o fim da discriminação contra mulheres e meninas em todas as suas formas, eliminar todas as formas de violência contra mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos. A erradicação das práticas nocivas como casamentos forçados ou infantis e mutilações genitais femininas. Garantir plena participação e igualdade de oportunidades para mulheres em cargos de liderança e tomada de decisão na vida pública e privada. Acesso universal à saúde sexual e reprodutiva. Empoderamento econômico feminino por meio de reformas para dar a mulheres direitos iguais sobre recursos econômicos e outras formas de propriedade. Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres. Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis. E o reconhecimento e valorização do trabalho doméstico. Então, essas são aí as 9 metas que englobam a ODS 5, né? Vou trazer um pouquinho para vocês do passado, né? Então, a luta pela igualdade de gênero. A busca pela igualdade de gênero ganhou aí uma força a partir do século XX, né? Então, foi impulsionada aí pelo movimento feminista, que passou aí a querer reivindicar direitos básicos como a educação, o trabalho, a participação política e a liberdade matrimonial. Essas mobilizações transformaram o mundo e transformaram normas sociais e pressionaram aí os governos a criarem políticas voltadas às mulheres, para os benefícios das mulheres. Essa trajetória de luta abriu espaço para que o ordenamento jurídico brasileiro passasse a reconhecer, proteger e ampliar os direitos das mulheres. No slide eu trouxe aqui uma foto bem emblemática da nossa história, que é sobre as deputadas brasileiras eleitas para Constituinte, conhecidas como Lobby do Batom. Trazendo um pouquinho aí de
de contexto, após o fim da ditadura militar, o Brasil iniciou aí uma reconstrução democrática que levou à Assembleia Nacional Constituinte de 1987 a 1988. Então, essa foi a Assembleia responsável aí por elaborar a atual Constituição do Brasil, né? A Constituição de 1988. Então, desde 1970, especialmente aí nas décadas de 80, as mulheres brasileiras se organizaram ali para se reivindicar a igualdade de direitos, proteção contra a violência e participação para política. Então, essa mobilização resultou em ações nacionais como o Encontro Nacional Mulher e Constituinte, de 1986, onde foi produzida aí famosa a Carta da Mulher Brasileira aos Constituintes. É, o lema que eu até coloquei aí na foto, Constituinte para valer, tem que ter palavra de mulher, expressa aí uma exigência das mulheres da época de que queriam que suas demandas, a demanda das mulheres, fossem incorporadas ao novo texto constitucional. Então, no Congresso, as deputadas constituintes das fotos foram conhecidas como o lobby do batom. Então, elas atuaram diretamente para transformar e reivindicar garantias legais. Então, graças a essa articulação aí das mulheres e da sociedade, a Constituição de 1988 assegurou alguns direitos fundamentais aí para a mulher no Brasil. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre os avanços legais no Brasil, né? Então, os avanços legais que garantiram direitos e proteção para as mulheres ao longo daí das últimas décadas. Como eu falei, a Constituição de 1988 aí foi um divisor de águas, né? Ela estabeleceu aí no artigo 5 que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Parece básico hoje, mas foi um passo enorme para garantir a proteção legal contra discriminações aí. Lei do Planejamento Familiar. Em 1986, essa lei também apresentou um avanço significativo, né, no Brasil. Ela eliminou aí a exigência de autorização do marido para que a mulher, né, realizasse procedimentos de esterilização. Então, essa lei deu aí muita autonomia às mulheres sobre seus próprios corpos, o que foi muito importante. A Lei Maria da Penha. A Lei da Maria da Penha aí foi um dos maiores marcos da história nos direitos das mulheres do Brasil. Então, a Lei Maria da Penha reconheceu a violência doméstica como uma violação dos direitos humanos e criou aí mecanismos de proteção e denúncia e punição para essas violências. Então, graças à Lei Maria da Penha, o tema deixou aí de ser tratado como só um problema de família. Muita gente dizia briga entre marido e mulher, ninguém mete a colher, e passou a ser uma responsabilidade do governo, né? Uma responsabilidade do governo é, tomar conta e fazer ações contra esse tipo de ato de violência contra as mulheres. Lei e Programa Empresa Cidadã. Por meio dessa lei, né, a licença maternidade pode ser ampliada para 6 meses em empresas participantes. Então, essa prática favoreceu muito o cuidado com o bebê, porque a mãe teve mais tempo, né? Tem mais tempo para ficar ali com seu bebê, nesses primeiros meses tão frágeis, né? E também aí favoreceu a saúde da mãe e contribuiu aí para reduzir a desigualdade nos períodos pós-parto, né? Então a mãe tem aí um período em que ela tá segura dentro do seu próprio emprego, onde ela pode aí se preocupar apenas com sua saúde e a saúde do seu recém-nascido, né? Eu coloquei aqui uma atualização no Código Penal, né? Então, o Código Penal inclui crimes de assédio sexual, perseguição e stalking e outros voltados à proteção da dignidade sexual. Então, essa atualização fortalece aí a proteção da dignidade sexual e aí reconhece aí novas formas de violência
formas essas que atingem majoritariamente mulheres, né? Então foi aí um avanço muito importante. Lei da proibição total do casamento infantil. Essa lei proíbe de maneira definitiva o casamento de menores de 16 anos. Então, mesmo com a autorização dos pais ou da justiça, essas crianças menores de 6 anos não podem se casar mais no Brasil. O que acontecia antes no Brasil, né? Muitas vezes, mulheres, meninas que eram menores de 16 anos poderiam se casar com a autorização dos pais. E hoje em dia isso não pode mais acontecer, o que é uma importante proteção para as meninas em situação aí de vulnerabilidade, né? Então, conhecemos muitas meninas aí que não têm essa rede de apoio, rede familiar totalmente aí centrada e acabam aí em situações como essas, né? Em casamentos infantis que se tornam abusivos até, que são abusivos. Então, essa lei é, está fazendo essa proteção para essas meninas em questão de vulnerabilidade. A Lei Mariana Ferreira. Eu peguei aqui uma lei mais recente, né? Que diz que vítimas e testemunhas não podem ser humilhadas ou expostas a práticas constrangedoras em processos judiciais. Então, então o seu Então, aí, o seu surgimento marcou um debate nacional sobre a violência institucional e a revitimização, né? Então, foi muito importante também. É, mesmo aí com tantas conquistas, é, vamos falar um pouquinho dos desafios que o Brasil ainda enfrenta em relação à igualdade de gênero, né? Então, apesar dos avanços importantes e da existência de direitos, o Brasil ainda encontra grandes obstáculos para colocar essas normas em prática. Os principais desafios estão: ainda temos aí alto índice de violência contra a mulher, como falamos mais cedo, a diferença salarial ainda é persistente, a baixa presença feminina em STEM e cargos de liderança ainda são persistentes no mercado de trabalho. Divisão desigual do trabalho doméstico e de cuidado. Então, a maioria do trabalho doméstico feito no Brasil hoje é feito por mulheres, a grande maioria. Falta de políticas públicas contínuas e efetivas. Machismo estrutural que dificulta mudanças culturais. Então, esses fatores aqui mostram que, além de legislar, então, além dos avanços que tivemos, o país precisa fortalecer a implementação dessas leis e promover mudanças sociais profundas. Então, não adianta termos as leis, mas elas não serem efetivas, elas não serem postas em prática. Então, aí, para superar esses desafios, exige aí ações estruturadas e políticas que funcionem na prática e não apenas na teoria, que é o que falamos aqui. Então, o que o Brasil deve fazer? Medidas que o Brasil pode tomar caminhos para avançar, né? Fortalecer políticas de combate à violência. Então, isso inclui aí ampliar delegacias da mulher, garantir abrigos para mulheres em situação de vulnerabilidade ali, que enfrentam violência no seu dia a dia. Então, investir em prevenção, né? Fiscalizar a igualdade salarial. Então, empresas aí precisariam justificar diferenças de salário, por que isso acontece. Então, uma fiscalização efetiva é essencial, não somente a lei, mas a fiscalização. Promover a participação de mulheres na política, realizar campanhas contínuas de conscientização e educação de gênero, criar políticas permanentes, não apenas emergentes, e torná-las efetivas. Então, de tudo aí que a gente falou, esses são os caminhos que o Brasil precisa avançar, precisa ser efetivo para aí combater essa desigualdade de gênero que vivemos no país. O papel da educação. Como falamos, uma das medidas que o Brasil poderia tomar, deve tomar, é realizar campanhas contínuas de conscientização e educação de gênero. Então, a educação, ela é essencial para combater desigualdades dentro e fora da escola.
Ao incluir temas aí como a igualdade de gênero, educação sexual, respeito aí à diversidade, estamos formando cidadãos mais conscientes, prevenimos violências e quebramos aí estereotipos que limitam oportunidades. Então, como falamos ali, atuar na prevenção. E isso pode ser construído desde ali da educação. Então, quando somos ali pequenininhos dentro da escola, isso pode ser implementado. Então, é comprovado que esse tipo de educação, desde as escolas, é eficiente e torna todos os cidadãos mais é, conscientes desse tipo de violência e muda aí o futuro, promove o respeito, reduz a violência. Então, é muito importante o papel da educação dentro dessa igualdade que estamos buscando, né? Então, além aí do poder público, nós, como sociedade, também temos responsabilidades nesse processo, né? Então, nesse slide aqui a gente fala um pouquinho sobre isso. O que nós podemos fazer? Então, promova a educação e a conscientização. Nós, como sociedade, precisamos participar mais de debates desse tipo, como estamos fazendo aqui hoje, né? Participar de debates, campanhas sobre a igualdade de gênero. Usar aí uma língua inclusiva. Então, deixar de usar linguagem que dê ali algum tipo de estereotipo ou coisas do gênero. Valorize ou compartilhe o trabalho doméstico. Incentive aí a divisão justa das responsabilidades do lar. Então, não é somente mulheres que devem cuidar do lar. Homens também podem ali cuidar do lar, entendeu? Combata a violência e a discriminação. Sempre em que vocês se depararem com uma situação de discriminação e violência, é importante denunciar essas situações. De preconceito ou violência contra mulheres e meninas. Por exemplo, hoje mais cedo ali falamos ali do telefone 180 no Brasil, que é justamente uma rede aí para combater e para denunciar esse tipo de violência. Então é muito importante que denunciemos e que fazemos a nossa parte como população no combate a essa violência e a discriminação. Garante o acesso à saúde sexual e reprodutiva. Então, apoiar em iniciativas que assegurem o acesso universal a informações básicas e métodos contraceptivos. Fortaleça políticas públicas. Apoie e cobre políticas públicas e legislação que garantam direitos iguais a mulheres e meninas. Gente, apoiar políticas públicas significa acompanhar, defender e principalmente cobrar ações do governo para que essas promoções aconteçam e que essa promoção da igualdade de gênero aconteça. Então, isso aí inclui apoiar leis, programas, iniciativas que façam a proteção de mulheres, que garantam oportunidades, garantam direitos, e também a gente tem que exigir que essas políticas sejam realmente colocadas em prática. E essa eu acho que, dentre todas as que eu falei aqui, é a mais importante, é a mais essencial para estarmos aí combatendo essa desigualdade de gênero. Para a gente aí entender como as políticas públicas e uma população engajada podem transformar uma sociedade inteira, né? Então, hoje a gente vai aqui olhar um país referência, que foi como eu chamei, que é a Islândia. A Islândia é, há 15 anos, o país que ocupa o primeiro lugar no ranking de Global Gender Gap. O Global Gender Gap é um índice criado aí pelo WEF, que é o Fórum Econômico Mundial, que mede o nível de igualdade entre homens e mulheres em diferentes países. Então, ele compara aí oportunidades e condições de vida entre os gêneros e mostra aí o quanto cada país já avançou ou precisa avançar
para alcançar a igualdade. E a Islândia é o país que está aí em primeiro lugar há 15 anos nesse ranking. É, loucura. Então, a Islândia também tem uma diferença salarial de 3,6, que é uma das menores do planeta, entre homens e mulheres. Então, vemos aí o nível, né? 48% de mulheres ocupam cargos políticos. Então, na, é, na política, 48% são mulheres. E também jovens irlandesas possuem a maior taxa de permanência escolar na Europa. E como a Islândia conseguiu esses feitos, né? É, a, a educação para a igualdade acontece desde a infância. Então, o tema igualdade de gênero faz parte do currículo escolar. As crianças ali na Irlanda aprendem sobre respeito, diversidade e direitos humanos desde a primeira infância. Então, desde pequenininhos, eles são introduzidos a esse tipo de educação. É, Equal Pay Certification. As empresas aí da Islândia precisam comprovar que pagam um salário igual para funções iguais. Então, se homens e mulheres estão ali é, fazendo cargos iguais na empresa, são de cargos iguais, a empresa precisa mostrar que estão pagando ele igualmente. Então, o Equal Pay Certification é uma certificação obrigatória e quem não tem, né, essa certificação é penalizado. É uma empresa penalizada pelo país. Licença parental igualitária. Então, a licença na Islândia não é só maternal, também é parental. Então, homens e mulheres têm direitos ao mesmo período de licença, o que reduz aí a sobrecarga sobre as mulheres e incentiva a divisão equilibrada do cuidado, né? Até porque homens também são pais e devem fazer parte da vida de seus filhos. Combate firme à violência de gênero. A Islândia conta aí com estruturas fortes de denúncia. Então, é, tudo que faz parte de proteção e acolhimento, o país investe muito, tanto na prevenção quanto na punição. Então, pessoas que são é, homens que realmente violentam mulheres são realmente penalizados e têm penas grandes, penas que realmente realmente fazem sentido com o tipo de crimes que eles cometem. Então, eles não simplesmente pagam uma fiança e podem sair. Não, eles são realmente punidos, devidamente punidos na Islândia. Promoção da liderança feminina. Então, o governo faz incentivos à presença de mulheres em posições de liderança, como as políticas e programas de apoio. Então, eles têm todo aí um sistema, todo aí uma promoção, um incentivo para as mulheres serem inseridas ali em cargos de liderança, na política, como falamos, né? Tanto que a Islândia tem 48% das mulheres na política, o que é um número aí, né, muito expressivo na sociedade de hoje. É, Então, esses avanços em diversos setores do país da Islândia mostra que quando as mulheres e meninas têm direitos, têm oportunidade e proteção, toda a sociedade se beneficia. Então, vemos aí que nos dados que eu trouxe, como a sociedade se beneficiou com essa promoção e incentivo das mulheres é, na Islândia. Agora, o DS5, o motor da Agenda 2030. Chegamos aí em um ponto muito importante, que é por que a ODS 5 é tratada como motor da Agenda 2030, né? A desigualdade de gênero afeta 45 metas e 54 indicadores da Agenda 2030. Então, de acordo aí com um documento feito pelas mulheres da ONU, a ODS 5 não é apenas
mais um objetivo entre os 17. Então, ela é chamada aí de motor porque ela influencia diretamente o progresso de quase todos os outros ODS. Então, ou seja, quando a igualdade de gênero avança, vários outros indicadores também melhoram. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos é, dessa, dessa de como essa igualdade de gênero impacta as 45 metas e os 54 indicadores da Agenda 2030. Erradicação da pobreza. Então, a erradicação da pobreza, mulheres enfrentam um risco elevado de pobreza extrema, representando a maior parcela da população em situação de vulnerabilidade econômica em muitos países. Então, quando há aí uma discriminação salarial, então essa pobreza e essa falta de oportunidades, isso aumenta a pobreza entre as mulheres. Então, essas políticas de igualdade ajudam diretamente na redução da pobreza, porque vemos aí que as mulheres fazem parte da maior parcela da população em situação de vulnerabilidade econômica, né? ODS 3, saúde e bem-estar. Mulheres vivem mais anos em má saúde e enfrentam riscos específicos como a maternidade, a mortalidade materna e a falta de acesso a serviços de saúde reprodutiva. Então, a desigualdade de gênero compromete a qualidade de vida e a longevidade dessas mulheres. Então, quando a ODS 5 avança, a saúde melhora, a expectativa de vida de mulheres aumenta e a sociedade ganha. ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico. Então, a desigualdade entre gêneros no mercado de trabalho, como salários melhores, sobrecarga doméstica e falta de liderança feminina, reduz o crescimento econômico de um país. Então, promover a igualdade gera mais produtividade para um país, mais inovação e mais desenvolvimento para aquele país. ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. A participação política e liderança feminina são cruciais para decisões mais justas e inclusivas. Quando a desigualdade de gênero persiste, sociedades têm menos transparência, menos representação e menor capacidade de responder conflitos e crises sociais. Então, como falamos lá das mulheres constituintes no Brasil, é, isso daqui se mostra aí, né? Se mostra a verdade. Então, a participação política e liderança feminina são cruciais para decisões mais justas e inclusivas. É, o motor ODS 5, o motor da Agenda 2030. Então, com tudo isso que falamos, por tudo isso que falamos, é, é por isso que a igualdade de gênero é considerada um motor da Agenda 2030. Então, avançar na igualdade entre homens e mulheres não é apenas uma meta isolada. Potencializa progresso de todos os outros ODS, tornando mais efetivos os objetivos relacionados à saúde, à educação, trabalho digno, justiça social e combate às mudanças climáticas. Promover direitos, proteção e autonomia para mulheres e meninas transforma não apenas vidas individuais, mas sociedades inteiras, gerando impactos positivos na economia, no bem-estar social, na governança e no desenvolvimento sustentável. Coloquei aqui uma frase, né? Então, avançar na igualdade de gênero é, portanto, essencial para todos construirmos um futuro mais justo, incluso e sustentável. E é justamente essa transformação que transforma, que torna a ODS 5 essencial para construir aí um futuro melhor para todos. Por isso que ela é o acelerador aí da nossa Agenda 2030. Então, para concluir, reforça aí que a igualdade de gênero é um compromisso coletivo e urgente. Então, todos nós temos que participar nessa mudança, temos que estar ativamente combatendo essas desigualdades, né? Então, por último, quero deixar aí um agradecimento à presença de todos que estão me escutando e que vão me escutar aí, e a atenção de todos. Então, é, então foi um imenso prazer compartilhar esse tema tão importante com todos vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma
pergunta ou querem deixar alguma observação aqui pra gente nos comentários ou no chat, eu ficaria imensamente agradecida. Então, obrigada e até mais, galera.